Esta história esteve tão perto de não ser contada. Um pequeno acaso e estas defesas nunca teriam acontecido. Se o tivessem deixado jogar basquetebol, se lhe tivessem permitido ao menos ser avançado sempre, se porventura tivesse optado por continuar a caçar no mato africano. Os deuses do futebol, onde quer que estejam, escrevem direito por linhas tortas e por muito que a vida de Alberto da Costa Pereira pudesse ter sido completamente diferente, eles decidiram que seria assim, passado junto às balizas, a voar para a glória. África. Sem ela, sem o talento e o poderio físico dos seus atletas, nem Benfica nem futebol nacional poderiam ter sido os mesmos. Eusébio, Águas, Coluna, Espírito Santo, Santana, Jordão, Cheo, Nené. Todos eles vieram do grande continente negro para deslumbrar o mundo com espontaneidade, irreverência, magia. Mas nem só de armadores de jogo e atacantes letais se fez esta história, porque em dezembro de 1929 nasceu em Moçambique Alberto da Costa Pereira, um jovem que queria ser avançado ou basquetebolista, mas onde os entendidos descobriram um dos maiores guarda-redes de sempre. Costa Pereira nasceu em Nacala, uma pequena povoação costeira no norte de Moçambique. Poucos anos depois mudou-se para Nampula, quando o pai, funcionário dos caminhos de ferro, foi lá colocado. A vocação para o desporto estava nele desde sempre. Tirando partido de uma compleição física invulgar, praticou basquetebol, vela, atletismo e chegou mesmo a sagrar-se campeão moçambicano do lançamento de peso. Quando não estava a fazer desporto, dedicava-se à caça. É isso de desporto, o meu marido praticamente fez quase todos os desportos, porque ele adorava desporto, era mesmo desportista. Mas nem tudo, olha, não ia para a pesca, porque não tinha paciência de estar na cana. O resto, quase todos os desportos, ele se metia. Quando jovem, quase praticou tudo. Eu acho que era o clima. Eu acho que o clima é propício. E depois não havia televisão, portanto as pessoas tinham de se entreter mesmo, não é? E havia uma capacidade quase natural das pessoas fazerem desporto. Nós em Moçambique tínhamos possibilidades de praticar, por exemplo, quem gostasse de natação, quem gostasse do basquete, ou atletismo, ou hóquei, porque as épocas eram divididas para nós conseguirmos praticar aqueles esportes todos. Que esta gente que vinha da África tem outra mentalidade, tem outra perspectiva. O horizonte é noutro sítio e continua a ser. Todos aqueles que vêm da África. Costa Pereira foi mecânico de aviões. E, portanto, eram os tipos que vinham no grande desporto. O basquetebol e tal. Esta coisa do futebol era uma coisa também dava. Mas eles tinham, a própria maneira de falar era um pouco diferente, não é? Costa Pereira chegou ao futebol quando já vivia na capital Lourenço Marques, atual Maputo. Era avançado nos júniores do Sporting local, mas para um atleta nato, isso não bastava. Alto e possante, continuava a fazer uso das suas capacidades físicas no basquetebol, ainda por cima, noutro clube, o Ferroviário. Descontente com aquele triângulo amoroso, o Sporting de Lourenço Marques quer proibi-lo de jogar basquete. Então, indignado, Costa Pereira deixa a equipa e passa a jogar em exclusivo pelo Ferroviário. Umas vezes futebol, outras basquete, sempre a fazer a diferença. A primeira vez que ele veio ao continente foi englobando a equipa do Ferroviário de Lourenço Marques, que veio jogar aqui ao continente, foi jogar à CUF, jogou aqui em Lisboa, no Pavilhão dos Esportes, vinha ao Costa Pereira como basquetebolista. Costa Pereira ainda mal tinha acabado de resolver um dilema e já o colocavam diante de outro. Severiano Correia, o treinador do Ferroviário, vê no 1,82 m do atleta, nos 83 kg de peso, nas mãos grandes preparadas para agarrar tudo o que a vida lhes atire, as características inatas de um guarda-redes. O atleta aceita recuar 100 metros no campo e começa logo a fazer boa figura nas novas funções, mas nunca deixará de perguntar a si mesmo se aquela foi a melhor opção.
quero referir que o Costa Pereira nos treinos de vez em quando pedia para jogar avançado. E era um avançado temível. Tinha velocidade, tinha um físico espetacular, era o protótipo da elegância, fino, na destreza, e marcava golos a jogar a ponta de lança. E dizia ele, se calhar perdeu-se um grande avançado em detrimento da baliza. Sabe que o jogador de basquetebol tem a bola muito tempo nas mãos e tem, em relação a outro guarda-redes que nos joga basquetebol, melhor segurança. Portanto, ele tinha duas mãos, quando dava a bola era dele. E normalmente os guarda-redes muitas vezes largam muitas vezes as bolas. E ele raramente largava uma bola, que ele teve muito contacto do basquetebol, as mãos com a bola. Portanto, isso ajudou muito como guarda-redes. Era um guarda-redes que tinha 1,92 m, salvo erro, era alto, era corpulento, cada vez que ele saía dos postes, toda a gente saía da frente dele, porque era um monstro na baliza. Jogo após jogo, o avançado frustrado evidencia-se como guarda-redes de mão cheia, a tal ponto que é abordado por representantes do Benfica. No verão de 1954, Alberto da Costa Pereira desembarca em Lisboa e constitui com o avançado Mário Coluna e o treinador Otto Glória um trio de ases que vai atacar a superioridade sportinguista das últimas temporadas. Costa Pereira chega ao Benfica nos anos, assim, no final dos anos 50 e integra-se na política de contratações do Benfica que privilegiava os jogadores africanos, que tinham outra mentalidade, jogavam outro tipo de futebol, um futebol mais físico. Futebol no continente, os jogadores eram mais tecnicistas, ou diz isso, que eram mais tecnicistas, os jogadores africanos eram fisicamente mais poderosos. Ainda não estava satisfeito. Não se terá atrevido a pedir à Otto Glória para o colocar a avançado, mas perguntou-lhe se poderia acumular a baliza com os cestos da equipa de basquete. Otto, que também tinha uma história na modalidade, autorizou. Foi assim que, durante uma época, em 55-56, Costa Pereira se tornou um invulgar caso de fute-basquetebolista. Depois, deixou cair um dos amores e especializou-se na arte de voar sobre a relva. Costa Pereira era bom jogador de basquete e que os jogos que fizesse pelo Benfica lhe treinavam as mãos como guarda-redes, porque as passagens das bolas com velocidade, com força e o agarrar da bola, tudo isso treinava. E ele foi e realmente ainda jogamos 2 anos, salvo erro. Costa Pereira chegou e roubou imediatamente a titularidade a José Bastos, um dos vencedores da Taça Latina. Entre os adeptos, a decisão não era pacífica, mas a cada defesa caía um descrente. No fim da primeira época, atua em todos os jogos do campeonato e taça, ganha ambas as competições, já é chamado à seleção e ainda curou um ano de sonho com grandes exibições na digressão que o Benfica efetua no Brasil. Impressionada com os dotes do guardião, a imprensa canarinha apelida-o de goleiro do Maracanã e nasce uma das célebres imagens de Costa Pereira, um gigante que se eleva acima do maior estádio do mundo. E o Costa Pereira chegou ao Brasil e deslumbrou aquilo tudo. Pela primeira vez era o guarda-redes que jogava fora da baliza, fora da área e ainda por cima de cabeça. É verdade. Era realmente um praticante extraordinário. Lá no Brasil diz goleiro, o maior goleiro estrangeiro que apareceu no Maracanã, porque eles não estavam habituados a ver um guarda-redes a jogar fora da pequena área. Era normal o guarda-redes jogar só na pequena área e ele abrangia toda a área. Portanto, era espetacular. O Costa Pereira era um mito no Brasil, porque eu lembro-me quando lá fui em 67, ouvia falar no Costa Pereira. Quando eu entrei em campo, o Costa Pereira tinha 1,92 m e eu tinha 1,70 m ou 72. Portanto, era muito mais alto do que eu e eles diziam, o menino é pequenino. O Costa Pereira era muito alto. E o Costa Pereira aparece já
quando o Zé Bastos tinha sido o grande guarda-redes no início da década de 50, já estava com alguma veterania e era necessário substituí-lo. Era contestado por alguns, se calhar o Costa Pereira não era o ídolo de todos, né? Mas era contestado por alguns, mas por outros era muito querido por muitos, né? Houve muita gente que foi a meu favor, outros foram a favor do Costa Pereira, claro, havia sempre. E então, o que é que acontecia? Acontecia que a gente ia para o treino e tínhamos de lutar muito, a ver o que é que tirava o lugar um ao outro. O Bastos era um extraordinário guarda-redes dentro dos postos. Para mim foi dos melhores guarda-redes entre os postos. Fora da baliza, tinha algumas deficiências, porque ele não é, sendo alto, não era aquele tipo de guarda-redes, por exemplo, como a Costa Pereira. Costa Pereira tinha quase 1,90 m, e com a vantagem porque tinha jogado basquetebol, portanto tinha um poder de elevação muito maior que qualquer outro guarda-redes. No final da segunda época na Luz, a sorte finta Costa Pereira quando se encontra ao serviço da seleção. Lesiona-se com gravidade no menisco num jogo contra a Hungria e fica afastado largos meses dos relevados. Em 56-57, só faz 5 jogos, menos um que na época seguinte. Durante aqueles 2 anos, Bastos recupera a titularidade no Benfica, mas Costa Pereira vai reaver o lugar no ano seguinte para não o deixar durante 8 épocas consecutivas. Parece voltar ainda mais forte e logo em 58-59 estabelece um novo recorde de imbatibilidade no Benfica. São 579 minutos sem sofrer golos, num tempo em que se joga mais com muitos a atacar e quase ninguém a defender. Só 27 anos mais tarde, Bento pulverizará o recorde. Elegante, seguro, valente. O homem que foi um dia caçador na savana africana é destemido a sair e arrojado a ir ao choque. À estatura invulgar, junta uma notável capacidade de impulsão. Os cruzamentos pelo ar acabam sempre nas suas mãos, as mesmas que tanto sonharam jogar basquetebol. Costa Pereira impõe a sua grande envergadura física para se tornar dono e senhor de cada centímetro da área. Quando pode, defende com movimentos finos. Quando isso não é possível, resolve com eficácia. Acima de tudo, é um atleta completo e inteligente. Costa Pereira tinha uma particularidade. Naquela altura saía da baliza, ia dar socos na bola, à marca de penalti e à extremidade da área. E ninguém se punha à frente dele. Tinha um físico forte, muito largo, muito bem constituído. E, quando saía da baliza, as pessoas afastavam-se. Até os colegas. Porque senão ia tudo deito. Logo, guarda-redes desses são poucos no mundo do futebol. A gente fazíamos digressões, íamos jogar para a Taça dos Campeões Europeus e ficavam todos admirados, a imprensa local, pela atuação do Costa Pereira, porque ele era um guarda-redes totalmente diferente dos guarda-redes da época. Porque ele marcou uma época dos guarda-redes a sair fora da baliza. E é o basquetebol que dá realmente a noção aos guarda-redes do tempo, o movimento da bola, quando terá que procurar a bola no ar. Quer dizer, o basquetebol dá realmente essa facilidade, essa concessão de conhecimento. E depois, claro, Costa tinha realmente umas condições atléticas extraordinárias. Costa Pereira, e utilizando palavras de agora, era um estilista. Eram 1,82 m de guarda-redes. Era uma coisa enorme. Tinha sido um desportista ao longo de toda a vida. Jogava de basquetebol, tinha feito atletismo. Era uma pessoa bem constituída e que não tinha receios. Era um homem que vivia muito a posição dentro do terreno, tal como o Zé Bastos, mas que gritava muito pelos colegas à sua frente, procurando dar conhecimento da dificuldade que aparecia por um lado ou pelo outro, não é? E essa chamada de atenção tinha com certeza os seus frutos para nos alertar do perigo que o adversário nos propunha. O Costa Pereira na baliza era o Costa dos comandos, por causa da voz que tinha, por causa das palavras. O guarda-redes não é só o que defende, é o que ensina a defender, é o que diz ali, aquele. E o Costa Pereira tinha muito esta coisa.